Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de ir para o vídeo e ser abençoado por uma mensagem poderosa de Deus, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar. Isso nos ajuda a alcançar mais e mais vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele fale muito ao seu coração a partir de agora. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6, diz assim: Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que faltava agora era ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, se apoderou de Saul. Davi estava tocando lira como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede, e atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1000 homens. E Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. É normal na vida do cristão que quer viver o plano de Deus para a sua vida, ele passar por dificuldades de relacionamento com pessoas, com situações, mas o mais importante é ele manter os seus olhos fixos naquilo que Deus colocou para ele fazer e para ele ser. Se isso acontecer, as pessoas podem tentar contra a vida dele, mas não conseguirão êxito, porque o Deus que está nele o livrará. Assim foi com Davi nesse texto que a gente acabou de ler. O texto diz que Saul, apoderado de um espírito mau, tenta contra a vida de Davi por 2 vezes, atirando uma lança com o objetivo de pregar Davi na parede. Só que o texto diz que Davi se desviou nas 2 vezes. Isso me leva a entender que as pessoas que agem contra nós, que estamos vivendo os planos de Deus, elas estão apoderadas de espíritos maus, de pensamentos negativos que o diabo coloca, porém o texto diz que foi Deus que colocou esse espírito mau. E aí a gente entende o seguinte: Deus ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida quando a gente foge do projeto de Deus. E assim foi com Saul. Saul deixou de viver em obediência àquilo que Deus falava através de seus profetas. Por isso, Deus retirou o Espírito Santo dele e colocou sobre Davi. E aí a gente começa a entender várias outras coisas nesse texto. A Bíblia diz que Davi começou a se dar bem em tudo. Saul falou para Davi assim: eu vou te colocar líder de um exército de 1000 homens e você não vai mais para a guerra comigo, você vai com seus comandados. E assim foi. Davi ia para a guerra e conseguia êxito em todas elas porque Deus estava com ele. A dependência que Davi tinha de Deus era algo assim que nos ensina muito. Nós vamos ler um texto agora onde fica claro a dependência que Davi tinha de Deus. Ele sabia que só Deus poderia lhe dar vitória em todas as situações. E olha só o que ele fazia. Esse texto está em 1 Crônicas, capítulo 14, do versículo 8 em diante. Diz assim: Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como o rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus. Davi pergunta a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Então Deus respondeu: vá, eu lhe darei a vitória.
Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez, Davi consultou a Deus e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrubar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Quando nós lemos nos textos Davi perguntando a Deus se era para guerrear ou não, o Espírito Santo ministra no meu coração que na nossa vida cristã nós temos que ser dependentes de Deus nos mínimos detalhes. Perguntar para Deus sobre o próximo passo que nós vamos dar, sobre aquilo que nós vamos fazer. Pergunte para Deus e espere o Senhor te dar a resposta. O texto diz que Deus respondia a Davi sim ou não. E aí Davi obedecia aquilo que Deus falava. Então, se Deus falar para a sua vida, sim, vá, você pode ir porque o próprio Deus irá contigo. Mas se Deus falar para você, não, não vá, e você for, provavelmente você estará indo sozinho e aí a derrota é certa. Mas o contrário é verdadeiro. Se Deus falar para você não e você não for, o Senhor preparará outro momento para que você vá e consiga êxito. Porque o texto diz que Deus falou assim: não ataque eles daqui. Aí logo em seguida Deus dá uma estratégia: vá, dê a volta e lá nas amoreiras você ataque. Ou seja, Deus deu a estratégia correta para que ele obtivesse a vitória. E assim eu creio que será na sua vida. Na hora certa, Deus dará a forma correta de você agir para que você consiga mais uma vitória. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração essas palavras, que em nome de Jesus você tenha sido abençoado. Eu me chamo Edson Silva, esse é o canal A Luz da Palavra. Te convido a curtir, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê vitória em tudo segundo a vontade dele. Até a próxima.